Graça e paz, meu irmão, minha irmã, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao devocional 40 dias no esconderijo do Altíssimo. E hoje, dia 9, eu quero trazer para você a história de Samuel. Samuel, aquele jovem que aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Que o Espírito Santo de Deus habite no seu coração, na sua mente, na sua vida. Que o Espírito de Deus traga para você e para mim entendimento da parte do Senhor, discernimento espiritual, para que a gente possa compreender o que Deus quer falar com cada um de nós através desse texto que está na palavra do Senhor. No último devocional, a gente teve o prazer de aprender mais sobre a vida de Josué. Josué, aquele rapaz que aprendeu a permanecer na presença de Deus. E agora vamos dar um passo ainda mais profundo, porque não basta apenas estar na presença, é preciso discernir a voz de Deus. Percebe que a cada devocional, o Senhor Deus, Ele quer nos ensinar como eu e você, como nós, discípulos de Jesus Cristo, podemos nos aproximar mais e mais de uma vida de intimidade, relacionamento com o Espírito Santo. E Samuel, ainda jovem, ele vivia no templo, ele estava perto das coisas de Deus. E havia um detalhe importante: ele ainda não conhecia a voz do Senhor. E eu não vou dizer que é fácil. Talvez a gente caminhe na igreja, ministério, oração, diariamente, constantemente, como Josué, mas ainda não sabemos conhecer e identificar a voz do Espírito Santo. E a Bíblia mostra que Deus chamou Samuel mais de uma vez e ele não reconheceu, mas ele aprendeu. Como eu e você, nós também podemos aprender. E aqui eu já trago para você uma realidade espiritual. É possível estar perto das coisas do Pai e ainda não reconhecer a voz dele. Samuel estava perto, mas ainda estava aprendendo a reconhecer a voz do Espírito Santo. E a chave da transformação, a chave que eu quero entregar para você hoje, discípulo de Jesus Cristo. Quando Samuel finalmente entende que é Deus falando, qual foi a resposta dele? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E essa frase muda tudo. Aqui nasce um coração disponível, um coração sensível, um coração ensinável. Deus não procura apenas quem fala com Ele. Deus procura quem ouve. E eu me lembro de Maria, mãe de Jesus, quando ela disse: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. E também existe um outro personagem que agora não estou me recordando, mas percebe uma coisa. E pega essa chave de vez para a sua vida. Declare ao Senhor, todos os dias, quando você acordar: gratidão, Deus, por mais este dia de vida na tua presença. Eu não mereço, mas aqui eu estou, Pai, porque o Senhor permite. Declare ao Senhor, do fundo do seu coração: Pai, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua vontade neste dia, que eu possa transbordar o teu amor na vida de outras pessoas. Pegue essa chave, tá? Coloque em prática e fale depois comigo
aqui o que mudou na sua vida quando você começou a fazer isso. E agora eu quero comparar a nossa vida com a vida de Josué. Hoje muitos falam com Deus. Muitos de nós fazemos pedidos, apresentamos as nossas necessidades, oramos constantemente. Porém, poucos param para ouvir a voz do Espírito Santo. No último devocional, a gente aprendeu que a gente precisa, depois de orar, depois de falar com o Espírito Santo, a gente precisa parar um pouquinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos, para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque nós vivemos em um mundo tão cheio de barulhos, redes sociais, preocupações, distrações diversas. E isso dificulta ouvir a voz do Senhor. Deus hoje fala com você e comigo através do teu Espírito Santo, graças ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala no nosso coração, ele fala através da palavra, que é a Bíblia. Ele fala por convicção interior, trazendo paz ao teu interior, para o teu coração, para a tua mente. O Espírito Santo traz direção. Mas para ouvir é preciso silêncio interior. É preciso você calar as outras vozes. É preciso você calar as outras vozes. Deus fala. Mas você precisa ser aquele que está pronto para ouvir. Então hoje, mais uma vez, coloque em prática, parar um pouquinho, prestar atenção nos seus pensamentos, pedir ao Espírito Santo que ele fale qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Samuel, ele aprendeu isso. E nós também podemos aprender. Ele não começou como um profeta, pronto. Ele começou como alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus. E isso transformou toda a sua vida. Você hoje é um discípulo do Senhor Jesus, porque você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porém, Deus tem algo maior para a sua vida. E para isso você precisa aprender a ouvir como Samuel. Deus fala, mas nem todos estão prontos para ouvir. Mas eu profetizo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Coloque em prática, depois de acabar o devocional, 2 minutinhos, 3 minutinhos, silencie o seu coração, a sua mente. Faça um trabalho de respiração, puxando lentamente pelo nariz, soltando devagarinho pela sua boca. Tente se calar de tudo lá fora e tente escutar a voz do Espírito Santo de Deus. E uma outra sugestão que eu trago para você, meu irmão, minha irmã, é que você, no final desses 3 minutos, 2 minutinhos, você fale ao Espírito Santo, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Porque aí você vai estar dando permissão para que o Espírito Santo use a sua vida para derramar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Seja instrumento na vida do próximo, em nome de Jesus Cristo. Foi muito bom estar contigo hoje. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família. Em todas as áreas da sua vida, você passe pela transformação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, é impossível agradar ao Senhor sem fé. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Se mantenha no esconderijo do Altíssimo. Mantenha-se neste lugar de intimidade, relacionamento e comunhão com o Espírito Santo. Fique em paz. Shalom, shalom.